Setembro de 1987. Uma grande cidade brasileira paralisada por um inimigo invisível, mas que emitia um brilho, olha, hipnotizante. Hoje, nesta análise, a gente vai desvendar um dos maiores desastres radiológicos da história mundial, a trágica contaminação com o Césio-137 em Goiânia. Explorando os registros da época, vamos entender a ciência, o pânico social, o caos político e o que acontece quando mexemos com forças que, francamente, mal compreendemos. Beleza, vamos direto ao ponto. Essa frase aí, tirada diretamente das páginas do Jornal do Brasil daquele ano, captura a ironia mais cruel de toda essa história. O material que estava silenciosamente envenenando dezenas de pessoas simplesmente não era visto como uma ameaça. Muito pelo contrário, era visto como algo mágico, um pó azul brilhante que literalmente fascinou uma cidade inteira antes de revelar sua verdadeira face. Capítulo 1. O fascínio do pó azul. Para entender como um desastre dessas proporções começa, a gente precisa voltar à estaca zero. E tudo começou num cenário de total abandono. Uma clínica médica desativada deixou para trás um equipamento de radioterapia obsoleto e super pesado. Sem segurança nenhuma, o local acabou atraindo catadores de sucata. E faz sentido, não é? Eles não viram ali um equipamento médico perigoso, mas sim chumbo e aço para vender e garantir o pão de cada dia. Inocentemente, eles quebraram o escudo de proteção pesadíssimo de uma cápsula que guardava um segredo mortal. A velocidade com que a situação saiu do controle é assustadora. A cronologia mostra o abandono da clínica, o roubo do maquinário, a ruptura da cápsula com ferramentas comuns e aí o fascínio. Uma vez aberta lá no ferro velho, aquele pó de Césio-137, que emitia uma luz azulada fantasmagórica no escuro, virou atração. Foi levado para casa, esfregado na pele e distribuído para amigos e vizinhos. A simples curiosidade humana serviu como vetor perfeito para espalhar um veneno invisível, muito antes de qualquer autoridade sonhar com o que estava de fato acontecendo. Capítulo 2. O inimigo invisível explicado. Mas afinal, o que era esse pó brilhante? Para entender a escala do perigo, a gente precisa dar um passo atrás e simplificar a ciência por trás da ameaça. Então, o ponto crucial aqui é o conceito de meia-vida. O Césio-137 não é algo que simplesmente evapora depois de umas semaninhas. Uma meia-vida de mais ou menos 30 anos significa que ele fica ativo e extremamente perigoso no ambiente por gerações. É uma substância criada em reatores nucleares, fantástica para destruir tumores na medicina, mas que vira uma força de destruição implacável quando é exposta assim, ao ar livre. E os registros da época ilustram brilhantemente como isso funciona. Olhando as publicações, tentava-se explicar ao público que estava em pânico absoluto como a radiação ataca o corpo. E o pior, ela nem precisa ser engolida para matar. A radiação gama do Césio-137 penetra a pele, as roupas, atravessa paredes finas, como se fossem bilhões de balas microscópicas invisíveis atingindo diretamente os órgãos vitais. O processo biológico é uma verdadeira reação em cadeia. Primeiro, a exposição acontece de forma totalmente indolor, ninguém sente nada. Depois, no nível celular, essas partículas de alta energia começam a rasgar o DNA e destruir as células vivas por dentro. E o resultado final é a falha sistêmica, náuseas intensas, perda de cabelo, hemorragias internas gravíssimas e o colapso do sistema imunológico. As pessoas começaram a lotar os hospitais com esses sintomas e, no início, a equipe médica não fazia a menor ideia do que era, achando até que fosse alguma doença tropical rara. Capítulo 3. Pânico e estigma social. Quando finalmente descobriram que era um acidente nuclear, a ignorância inicial deu lugar ao puro terror. E aqui a gente vê o abismo social se abrindo. O contraste é chocante. De um lado, os rostos comuns de cidadãos inocentes afetados. Do outro, técnicos e militares chegando em trajes que pareciam de astronautas. Um isolamento total. Ver essas figuras quase alienígenas andando pela rua amplificou o pânico a níveis absurdos. De uma hora para outra, vizinhos viraram ameaças mortais ambulantes. O isolamento não era só físico, sabe? Era profundamente psicológico. E no meio desse mar de relatórios e dados técnicos frios, surge uma história de partir o coração. A da pequena Lady das Neves, de apenas 6 anos de idade. Os jornais documentaram como ela brincou com um pó azul que o pai levou para casa e logo depois foi comer um ovo cozido com as mãozinhas sujas. Ela acabou ingerindo a substância radioativa diretamente. É um lembrete doloroso de que por trás das estatísticas frias de contaminação existiam crianças cujas vidas foram interrompidas por uma curiosidade inocente.
Isso ilustra brilhantemente o nível de histeria da sociedade na época. Durante o enterro das vítimas, a situação saiu totalmente de controle. Multidões aterrorizadas, com medo de que a radiação fosse vazar e contaminar o solo da cidade, protestaram violentamente, chegando a tirar pedras para impedir o sepultamento. E olha que as vítimas estavam sendo enterradas em caixões de chumbo que pesavam meia tonelada. O medo do desconhecido simplesmente atropelou qualquer traço de empatia. Capítulo 4. O colapso do sistema político. Mas a crise não ficou restrita às ruas de Goiânia. Ela subiu os degraus do poder, escancarando a total falta de preparo do sistema. Analisando os documentos federais e locais, a disparidade é gritante. A Comissão Nacional de Energia Nuclear tentava manter a narrativa oficial de que a situação estava sob controle, desviando a culpa direta pelo maquinário abandonado. Já a realidade local era um caos absoluto. Hospitais despreparados, falta crônica de detectores de radiação e profissionais de saúde tendo que improvisar usando sacos de lixo de plástico para manusear material contaminado. Um verdadeiro colapso sistêmico. O cenário político ferveu. De um lado, o presidente da época exigia respostas duras e punições rigorosas, tentando conter o dano à imagem do Brasil no exterior. Do outro, cientistas e acadêmicos iam aos jornais denunciar a omissão total nas políticas de segurança nuclear do país. Enquanto isso, as autoridades corriam contra o tempo numa corrida contra o invisível, tentando rastrear sucatas altamente radioativas já vendidas pela cidade afora. Esse acidente desencadeou um debate gigantesco sobre quem de fato deveria controlar e fiscalizar o setor nuclear nacional, colocando frente a frente as visões de privatização e de controle estatal. Capítulo 5. A herança do lixo radioativo. Quando a poeira finalmente começou a baixar, veio a conta econômica e ambiental. As autoridades encararam um pesadelo logístico. Pensa bem, como se descarta o material de uma cidade radioativa? Não era só jogar roupas fora. Tiveram que demolir casas inteiras, raspar o asfalto, recolher animais e os pertences de uma vida inteira de centenas de pessoas. Pelas imagens, a gente percebe a dificuldade dos técnicos lutando para armazenar montanhas de entulho em tambores de aço sem ter uma infraestrutura ou um local seguro para depositar aquilo que, dias antes, eram os lares funcionais das pessoas. Para colocar isso em perspectiva, os números relatados pela imprensa da época são simplesmente inacreditáveis. Foram necessárias 6 toneladas de material de contenção, uma mistura impenetrável de concreto, barita e chumbo, para isolar um volume de césio-137 que não passava de 15 a 20 gramas. Alguns gramas de pó destruíram vidas e exigiram toneladas de uma estrutura colossal para garantir que o meio ambiente não fosse envenenado pelos próximos séculos. O que nos traz a uma reflexão inescapável após revisar toda essa documentação. O pesadelo em Goiânia não veio da explosão de uma usina gigante ou de uma arma de guerra. Veio do abandono, de um erro cívico, liberando uma força da física que simplesmente não perdoa. E a pergunta que ecoa é: se apenas alguns gramas brilhantes podem paralisar uma cidade e gerar lixo tóxico por 300 anos, a humanidade está realmente preparada para gerenciar as tecnologias nucleares que continua criando? É um registro da história para não nos esquecermos jamais. Até a próxima análise.